E na briga de hoje, eu trago uma comparação entre dois bons celulares intermediários da Xiaomi. De um lado, o Poco X3 NFC e do outro lado, o Note 9 Pro. Será quem vai ganhar essa luta? Será que é o Pocophone ou o Redmi Note 9 Pro? E vamos começando pelas dimensões. As dimensões do Poco X3 têm 16,53 cm de altura, 7,68 cm de largura, 0,94 cm de espessura, pesando 215 gramas. Já o Note 9 Pro tem 16,57 cm de altura, 7,66 cm de largura, 0,88 cm de espessura, pesando 209 gramas. Aqui a gente já pode perceber que eles têm uma dimensões parecidas, mas o peso do Poco é um pouquinho maior. Continuando, o Poco X3, a sua versão de sistema operacional é o Android 10 MIUI 12. Já o Redmi Note 9 Pro vem com Android 10 MIUI 12 também. Já na parte de hardware, o processador do Poco X3 é um octa-core com 2 núcleos com 2.3 GHz Kryo 470 Gold e 6 núcleos com 1.8 GHz Kryo 470 Silver, enquanto que o Redmi Note 9 Pro tem um processador também octa-core com 2 núcleos com 2.3 GHz Kryo 465 Gold e 6 núcleos com 1.8 GHz Kryo 465 Silver. O chipset do Poco X3 é o Snapdragon 732G, enquanto que o Note 9 Pro conta com o chipset Snapdragon 720G. Em análise de chipset, os Snapdragon são bem parecidos, com pouca diferença, sendo que o 732 ele é uma evolução, então ele sai melhor por conta de pouca coisa. É um processador um pouco mais rápido, tem uma GPU mais rápido, então ele se iguala em muita coisa, mas o Snapdragon 732 ele tem uma leve vantagem. Para auxiliar no seu processamento, o Poco X3 contém uma GPU Adreno 618, como também o Redmi Note 9 Pro contém a Adreno 618. Apesar da mesma unidade gráfica com a Adreno 618, o Adreno do Poco ele trabalha numa frequência máxima de 800 MHz na GPU, enquanto que o Adreno do Note 9 Pro ele trabalha numa frequência máxima de 750 MHz. Então, o Poco X3 ele tem uma leve vantagem de 6,6%, então consequentemente em termos de renderização gráfica, qualidade gráfica ele tem uma leve melhora, então ele é um pouco mais eficiente do que o Snapdragon 720. E ambos suportam um DirectX 12, um OpenGL 3.2, um OpenCL 2, um DirectX 3D 12 e o Vulkan 1.1. Apesar dessa leve vantagem, não existe muita diferença nos jogos, isso vamos ver um pouco mais tarde. Na parte de memória RAM, ambos trazem uma memória LPDDR4, o Poco X3 pode ter 6 GB de memória RAM, enquanto que o Redmi Note 9 Pro pode ter 4 GB ou 6 GB de memória RAM. A memória interna do Poco X3 conta com 64 GB ou 128 GB de memória interna, enquanto que o Redmi Note 9 Pro pode ter também 64 GB ou 128 GB de memória interna. O microSD de memória externa do Poco X3 pode ter 256 GB, enquanto que o Redmi Note 9 Pro pode ter até 512 GB de memória externa. Indo para a parte de display de tela, o Poco X3 apresenta uma tela de 6,67 polegadas, como também o Note 9 Pro contendo uma tela de 6,67 polegadas. A resolução de tela do Poco X3 é uma Full HD Plus em 1080 pixels, enquanto que o Redmi Note 9 Pro também conta com um Full HD Plus em 1080 pixels. Já a densidade de pixels eles também são iguais, então o Poco X3 traz 395 pixels por polegadas, como também o Note 9 Pro trazendo 395 pixels por polegada. E o tipo de tela do Poco X3 é uma IPS LCD, ela vem com 450 nits e também contém o HDR10. É uma tela com uma profundidade de cor, uma qualidade de cor, então tem uma boa qualidade no contraste e no brilho nas imagens. O Redmi Note 9 Pro ele traz uma tela IPS LCD com também 450 nits. Já a taxa de atualização, o Poco X3 tem uma tela de 120 Hz e conta com uma taxa de amostragem de toque de 240 Hz. Então isso quer dizer que o tempo de resposta no toque é menor. De acordo com a Xiaomi, uma tela de 120 Hz no toque, comparado com a de 240 do Poco, o toque nesse telefone ele é o dobro, é claro,
Isso dá uma melhora de 4,16 milissegundos. Então, para jogos competitivos como FPS, já é um diferencial que você vai conseguir sentir a tela um pouco mais rápida, como se o jogo estivesse fluindo melhor. Enquanto que o Note 9 Pro conta com uma tela com taxa de atualização de 60 Hz. Entrando na parte de câmera, o Poco X3 apresenta 4 câmeras na parte traseira do celular. A principal com 64 megapixels, com uma abertura focal de 1.9. Essa abertura ela se refere às fotos com uma melhor exposição à luz. O Poco também tem uma Ultra Wide, que é uma câmera mais aberta, mais ampla, com 13 megapixels e uma abertura de 2.2. Uma Macro, que é uma para imagens mais próximas, com 2 megapixels e uma abertura de 2.4. E o sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura de 2.4. Por outro lado, o Redmi Note 9 Pro conta com uma câmera principal de 64 megapixels, uma abertura focal de 1.9, uma Ultra Wide com 8 megapixels, já é menor do que a do Poco, com uma abertura de 2.2, uma Macro com 5 megapixels, é um pixel maior do que o do Poco, uma abertura de 2.4 e um sensor de profundidade com 2 megapixels e uma abertura de 2.4. Sobre o tamanho do sensor, eles são praticamente iguais, sendo que o Poco X3 traz 1 sobre 1.73 de polegada, enquanto que o Note Pro traz 1 sobre 1.72 de polegada, sendo que em resultado de tamanho de sensor, o Note Pro ele é um pouco melhor em 1% em termos de profundidade de foto, o que é praticamente iguais. E ambas as câmeras contam com inteligência artificial em suas fotos. A resolução de tela do Poco X3 pode ir de 9000 por 7000 pixels, enquanto que o Note 9 Pro vai de 9238 por 6928 pixels. A câmera frontal do Poco X3 é de 20 megapixels, com uma abertura focal de 2.2 e um tamanho de sensor de 1/3 de polegada. Enquanto que o Redmi Note 9 Pro conta com uma frontal de 16 megapixels, uma abertura focal de 2.5 e o tamanho de sensor de 1/3 de polegada também. Aqui em pixels, o Poco X3 ganha, ele também ganha na abertura focal com 2.2, já o Note 9 Pro sendo o melhor no tamanho do sensor, com uma leve diferença sendo 1/3 de polegada. Indo para a parte de gravação de vídeo, o Poco X3 consegue gravar em 4K, 2160 pixels, enquanto que o Redmi Note 9 Pro também grava em 4K, e ambas as gravações podem ser feitas a 30 fps. Quando se fala na câmera frontal, ambos também se igualam, então o Poco X3 grava em Full HD a 30 fps, como também o Note 9 Pro gravando em Full HD a 30 fps. A bateria do Poco X3 conta com 5160 mAh e a potência do carregador é de 33 watts. E para o Note 9 Pro contém 5020 mAh e a potência do seu carregador é de 30 watts. Apesar disso, o carregador que vem junto com ele na caixa é de 33 watts. Então se veio 33 watts é porque deve suportar os 33, então acho que não tem tanta diferença. Tanto o Poco X3 como o Redmi Note 9 Pro conta com sensor de pressão digital. Além disso, outro sensor que eles têm é o infravermelho e o NFC. Para quem não sabe, o NFC é uma tecnologia de troca de dados e comunicação sem fio. Então você consegue realizar pagamentos por aproximação numa máquina de cartão de crédito e numa compra, por exemplo. Então é uma tecnologia que está dando uma facilidade muito grande hoje em dia e muita gente está procurando esse sensor para o celular. E o tipo de proteção de tela do Poco X3 é o Gorilla Glass 5, como também o Note 9 Pro trazendo o Gorilla Glass 5. Antes de entrar na parte de jogos, assim, quem percebeu que o Note 9 Pro ele é muito parecido com o Note 9S, sendo que eles são muito iguais. Há uma boa diferença na câmera, sendo que o restante é praticamente quase igual. Mas para quem já não viu o Note 9S, tem um vídeo aqui que eu fiz e que vou deixar aqui no card em cima, que é o Note 10 versus Note 9S. Então você pode abrir ele aí e deixar pausado. Olha o vídeo depois para você ver que eles são muito iguais. Então assiste ele depois porque ainda temos a parte de jogos desse vídeo e vamos para eles. Já sobre os jogos, é aqui que vamos ver se tem uma diferença no Snapdragon 732 por 720. Então vamos começar pelo Free Fire. O Poco X3 no Free Fire ele consegue rodar no Ultra a 60 fps. O Redmi Note 9 Pro consegue rodar no Ultra também a 60 fps. No PUBG, o Poco X3 consegue rodar no HD a 40 fps. E o Note 9 Pro consegue rodar
no HDR a uns 29 FPS, então é ponto positivo para o Note 9 Pro. No Call of Duty, o Poco X3 consegue rodar no muito alto a uns 57 FPS, já o Note 9 Pro consegue rodar no muito alto com 60 FPS. No Fortnite, o Poco X3 consegue rodar no médio a 28 FPS, e para o Redmi Note 9 Pro consegue rodar no médio a 30 FPS. No Arena of Valor, o Poco X3 consegue rodar no Vida a 60 FPS, enquanto que o Note 9 Pro consegue rodar no abaixo do Vida a 60 FPS. Ponto positivo para o Poco X3. No Asphalt 9, o Poco X3 consegue rodar no máximo a 30 FPS, enquanto que o Redmi Note 9 Pro consegue rodar no máximo a 30 FPS. No PES 2020, o Poco X3 consegue rodar no alto a uns 58 FPS, e para o Note 9 Pro consegue rodar no alto a 60 FPS. No Arc, o Poco X3 consegue rodar no épico a 20 FPS, e para o Note 9 Pro também consegue rodar no épico a uns 20 FPS. No Genshin Impact, o Poco X3 consegue rodar no médio a uns 30 FPS, enquanto que o Note 9 Pro consegue rodar no médio também a uns 28 FPS. E no Black Desert, o Poco X3 consegue rodar no alto a uns 45 FPS, e para o Note 9 Pro consegue rodar no alto a uns 30 FPS, outro ponto positivo para o Poco X3. No League of Legends Wild Rift, o Poco X3 consegue rodar no Ultra a 60 FPS, como também o Note 9 Pro consegue rodar no Ultra a 58 FPS. O resultado dessa comparação é que o Xiaomi fabrica bons celulares, isso a gente não pode negar. Sobre o design, ambos são bonitos, têm uma construção bonita, são bem grandes, são bem limpos, assim, tem uma construção de design bonita, tanto na frontal como na traseira. A cor do Poco X3 vem com um cinzinho azul, que é um básico, muito bonita. O Note 9 Pro vem com o cinza, o seu verde e o branco, que também são muito bonitas. São dimensões parecidas, mas o Note 9 Pro ele é mais leve, então eu prefiro um celular um pouco mais leve. Não gosto de celular muito grande, assim, andando no bolso ou na mão. Então, para design, meu voto vai para o Note 9 Pro. Em desempenho, ambos têm bom poder de processamento, trazem um sistema operacional Android 10 com MIUI 12. Olhando para jogos, o Poco X3 teve uma leve vantagem, com pouca diferença, conseguindo uma boa qualidade gráfica com bom FPS. Perdeu apenas no PUBG, seu Snapdragon 732 para um 720 não vejo tanta diferença em FPS. O Note 9 Pro ele consegue rodar bons jogos em boas configurações, praticamente iguais do Poco, com bom FPS, com 30 de FPS na maioria dos jogos. A memória RAM deles são iguais, sendo o Poco X3 com 6 GB, o Note 9 Pro pode contar com 4 ou até os 6 GB também. Na memória interna eles também são iguais, trazendo 64 GB de interna ou 128. Então dessa forma, na parte de desempenho, meu voto vai para o Poco X3 por uma leve vantagem sobre o Note 9 Pro. Já na parte de câmera, eles também foram próximos com algumas diferenças. Ambos trazem uma câmera principal de 64 megapixels. A Ultra Wide do Poco X3 com mais pixels, sendo 13 contra 8 do Note 9 Pro. A macro do Note 9 Pro é com mais pixels, sendo 5 contra 2 do Poco X3, sendo iguais na sua abertura focal e nas lentes. O tamanho de sensor deles são praticamente iguais, sendo o Note 9 Pro sendo 1% melhor com o sensor. Na frontal, o X3 traz uma câmera de 20 megapixels e o Note Pro com 16. Em pixels e abertura focal, o Poco X3 ganha e tamanho de sensor fica para o Note 9 Pro. Na gravação de vídeo eles são iguais, gravando em 4K 30 FPS na traseira e na frontal grava em Full HD a 30 FPS. Então dessa forma eles são bem parecidos em câmera, então meu voto vai para empate. Já na parte de bateria e tela, a bateria do Poco X3 conta com seus 5.160 mAh e um carregador de 33 watts, contra 5.020 mAh e um carregador de 30 watts, sendo que ele vem com de 33. A tela delas são iguais com 6.67 polegadas, a resolução de tela também é Full HD+, com o mesmo pixels por polegada, que é 395. Ambos contam com uma tela IPS LCD com 450 nits. A vantagem do Poco X3 é que tem uma tela com taxa de atualização de 60 Hz, contra uma 60 do Note 9 Pro, e o Poco X3 também traz um HDR10 e uma taxa de toque de 240 Hz.
Então, para a bateria, meu voto vai para o Poco X3 por uma leve vantagem, apesar que o carregador deles são praticamente iguais, mas o Poco X3 traz uma bateria um pouquinho maior. E para a tela, o meu voto também vai para o Poco X3. E caso você não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular custo-benefício, ambos levam a S. Mas vamos fazer algumas ressalvas aqui. O preço do Poco X3 ele é um pouco maior, em torno dos 1.700 até 2.000, dependendo da versão que você encontrar. O Note 9 Pro ele também está um pouco próximo desse preço, sendo os 1.600, sendo a sua versão de 4 GB de RAM com 128 de armazenamento. Quando você olha para os 6 GB de RAM e 128, o preço dele chega a ser 1.800 até 2.300, então eu acho que não vale muito a pena pegar essa versão de 6 GB de RAM. Se você pegar de 4 de RAM de 128 do Note 9 Pro, uns 1.600 eu acho que já está justo o preço. Com 6 GB de RAM e 128 de armazenamento, seria melhor num preço próximo a 1.700 até 1.800. Porque desse valor vale mais a pena você pegar o Poco X3, que de alguma forma eles empataram em muitos itens, mas o Poco X3 tem um desempenho um pouco melhor nos jogos. Ele traz uma tela de 120 Hz, que é muito bom, uma taxa com toque de 240 Hz, que já tem um diferencial nas suas jogatinas. Então, resumindo, até uns 1.600 você pode pegar o Note 9 Pro de boa, 4 GB. Se você encontrar a versão de 6 GB de RAM, até uns 1.700 até que vale a pena. Acima disso, eu acho que vale mais a pena você pegar o Poco X3 ou tentar juntar mais e pegar logo uma versão Pro dele também do Poco X3, que é bem melhor. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou. E caso você queira saber mais deles, clique no link na descrição, curta esse vídeo e se inscreva no canal, ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana.